dia, gente. Então, vai dar sequência aqui na nossa aula, ok? Hoje apenas online, uma aula gravada. Uma pena não ter vocês aqui, mas é um momento que a gente tem que entender que todo mundo precisa colaborar, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência ao nosso tempo aqui de aula. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da certeza da salvação, certeza da vida eterna. Tá bom? Não só a certeza, mas também a segurança, como a gente falou na aula passada. Tem gente que tem certeza, mas não tem segurança. Tá? Tem medo de perder, por exemplo. Então, vamos lá. Uma pergunta importante, algumas perguntas que eu vou fazer para vocês aqui no começo da aula. E queria que vocês pensassem nela, respondessem agora e depois nós vamos dar sequência. E talvez, voltando para elas no final, você responda de forma diferente, não sei. Sem medo de errar, responda isso aqui, ó. Primeiro, se você morresse hoje, é capaz, né? Pegar o vírus aí, não dá para morrer hoje, mas tem outras maneiras de morrer hoje também. Mas enfim, brincadeira. Se você morresse hoje, teria certeza que iria para o céu? E aí eu quero dar ênfase aqui na palavra certeza. Você teria certeza, sem nenhum pingo de dúvida, se você morresse hoje, seria para o céu? Outra pergunta, em consequência dessa, se você chegasse lá no céu, né, e Deus lhe perguntasse: por que você acha que eu devo deixar você entrar no céu? O que você responderia? Imagina essa cena. Ele morreu, chegou lá, imagina que seja assim, né? Chegou na porta do céu lá e Deus falou assim: espera aí, por que eu devo deixar você, fulana, entrar aqui no meu céu? O que você responderia? E aí uma terceira pergunta que junta as outras duas, e aí pergunta o seguinte: se as respostas que você deu a essas duas perguntas anteriores lhe dão segurança de que você possui a vida eterna e de que Deus o receberá no céu? E aí a primeira pergunta. E essa terceira é a resposta sim ou não. Não tem como fugir disso. Tem certeza que vai para o céu se morrer hoje? Sim ou não? As respostas que você deu dão segurança? Sim ou não? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho de Bíblia agora para tentar entender e responder essas perguntas que foram feitas aí. A primeira questão, né? Nós temos que entender o primeiro ponto aí. Por que o homem precisa de salvação? Por que o ser humano necessita de salvação? Isso a gente vai ver a resposta lá em Romanos, um dos textos, né? Capítulo 3, versículo 23. Vamos começar a montar o quadro aqui do ser humano e da humanidade. Romanos 3, 23, um texto bem conhecido por muitos, vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e estão destituídos, ou conforme outras versões, carecem da glória de Deus. Então, primeira questão, todos pecaram. E aí você tem que entender que esse todos, né, me inclui. Inclui a mim, inclui qualquer ser humano que já nasceu, que ainda nascerá. Essa palavra todos engloba todo mundo, todas as pessoas, ok? Todos pecaram, estão destituídos, afastados da glória de Deus. Esse Deus santo, né? Esse Deus que não suporta pecado, como nós vimos na aula passada, lá em Gênesis, assim como por meio de um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e a partir de Adão, o homem está separado espiritualmente de Deus, por causa do pecado. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ok? Então, aqui dentro do argumento de Paulo na carta aos Romanos, ele vai chegar num ponto que vai dizer assim: todos pecados. Você pode imaginar qualquer pessoa nesse mundo, ela é pecadora, ela nasce no pecado, ela nasce com a semente do pecado. E a condenação, né, da morte, o salário do pecado é a morte, que é o que nós vamos ver depois dentro do argumento de Paulo mais para frente no capítulo 6, verso 23. É exatamente isso que ele vai dizer lá. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então vamos traçando aqui, montando aqui então o nosso quebra-cabeça. Todo mundo é pecador, o salário do pecado é a morte, logo, né, todos merecem, ou qual a recompensa do pecador? Salário, o que você entende por salário? Né? Se a gente pudesse resumir aqui, salário é uma recompensa, né? Podemos definir assim, justa, né?
combinada, provavelmente ali, que é oferecida pelo trabalho praticado dentro de um período. Então, o salário é uma recompensa, né, dada pelo trabalho praticado, pelo trabalho feito dentro de um período. Quem trabalha, recebe salário, sabe o que significa isso. Tem gente que recebe salário diário, tem gente que recebe salário semanal, tem gente que recebe salário mensal, e tem gente, como algum jogador de futebol, que recebe por temporada, né? Já ganha o salário lá por 1 ano, 2 anos, 3 anos, já recebe na conta lá pela temporada, tá bom? Ou algumas temporadas, né? Então, enfim, é a recompensa, né, pela obra praticada dentro de um período. Muito bem, qual é a recompensa do pecador conforme esse versículo? O salário do pecado é a morte. Então, a recompensa é a morte. Se todo mundo é pecador, então a recompensa para todos, que é o pagamento justo pela obra praticada, ou as obras que as pessoas fizeram dentro do seu período, que é o período de vida, o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Separação eterna de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Muito bem. E aí entra então o papel de Cristo no mundo para a humanidade. Por que Jesus então teve que vir ao mundo? Então, se você entende, né, ou se você não entende que é pecador, se a pessoa não entende que ela é pecadora, então ela não vai também conseguir conectar por que Jesus teve que vir ao mundo. Né? Ela vai tentar uma resposta, mas não vai encaixar, porque ela precisa, para compreender o propósito da vinda de Jesus, ela tem que reconhecer que ela estava perdida, que ela estava separada de Deus. Se a pessoa não entende isso, o propósito de Jesus fica sem nexo, tá bom? Jesus veio para buscar o perdido, só que se a pessoa não entende que ela está perdida, a vida de Jesus não tem propósito para ela, tá bom? Jesus veio para curar os doentes, ou seja, Jesus veio para salvar o pecador. Se a pessoa não entende que ela é doente, espiritualmente falando, né, e que ela é pecadora, então a vinda de Jesus perde o propósito. Vamos ver em Lucas capítulo 19 exatamente isso descrito ali. Lucas 19, versículo 10. Vamos lá. Lucas 19, 10 vai dizer o seguinte: porque o Filho do Homem, Filho com F maiúsculo, referindo-se a Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender para ser salva é que ela está perdida, é que ela é pecadora, porque senão a vinda do Filho do Homem não faz sentido para ela. Muito bem, e como é que então Jesus ele veio para buscar e salvar o que estava perdido? Como é que ele realizou esse propósito da salvação? Romanos 5,8 vai falar um pouquinho como que ele fez isso, e o texto de 1 Pedro 2 também. Então vamos caminhar até Romanos 5,8, que vai dizer o seguinte lá. Muito bem, mas Deus prova seu próprio amor para conosco ao ter Cristo, e aí está a ênfase, morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primeira carta de Pedro 2, 4. 2,24, desculpa, não 4, 2,24. Diz o seguinte lá: Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, falando aqui da morte de cruz, né? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Então, como é que Jesus realizou esse propósito? Morrendo. E aí nós voltamos àquele conceito lá de Gênesis, né? Lá da criação, lá quando o pecado entrou no mundo por meio de Adão, né? Adão, Deus tinha dito para ele: vocês podem comer de qualquer fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerão, porque no dia em que comerem certamente morrerão. E aí está o princípio, né? O salário do pecado é a morte, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, quando Adão peca, ele não morre ali imediatamente, mas ele morre espiritualmente. Ele não morre fisicamente, mas morre espiritualmente. E Deus, naquele momento, providencia, no lugar da morte de Adão física, Deus providencia um cordeiro. Então, alguém teve que ser morto, né? Então, um cordeiro ali é sacrificado, o sangue daquele cordeiro é derramado, e com a pele daquele cordeiro, aí sim,
Deus aceita para cobrir a vergonha, né, o pecado do homem. Então, o Cordeiro derrama sangue ali. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O salário do pecado é a morte. Por causa do pecado alguém tem que morrer. E Jesus então teve que cumprir esse propósito de salvação, colocando-se no nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio para oferecer definitivamente, perfeitamente, o sacrifício pelo pecador, o sacrifício pela humanidade caída. Então ele morreu, por meio da sua morte, ele cumpre esse propósito da salvação. E aí, qual é a nossa parte nesse negócio? O que nós devemos fazer para sermos salvos e recebermos a vida eterna? É bom entender que até a nossa parte não somos nós quem produzimos, né? A nossa parte de crer, de ter fé, né? De, como nós dizemos, aceitar isso, a Bíblia diz que é por meio da ação do Espírito Santo que Deus provoca em nós tanto o querer quanto o realizar. Devemos fazer o que então para recebermos a vida eterna? Vamos ler esses textos aí. João capítulo 1, versículo 12, primeiro texto aí. João 1, 12. E é bem interessante esse versículo. Diz assim: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder, ou a prerrogativa, de se tornarem filhos de Deus. É interessante esse versículo porque ele já explica muita coisa, né? Ele responde essa pergunta, o que nós devemos fazer para sermos salvos. E é interessante que ele diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Tem muita gente que diz assim: mas todo mundo é filho de Deus. Não é verdade, né? O que nós sabemos é que todas as pessoas são criadas, são criaturas de Deus. Então Deus criou todo mundo. Mas filho de Deus não é todo mundo, porque esse versículo mesmo já diz: deu-lhes o poder de serem feitos. Ora, se deu o poder de ser feito, é porque antes não era, né? Então, para ser feito, é porque antes não era. Então, se eles tiveram o poder de ser feitos filhos de Deus, é porque antes eles não eram filhos de Deus. Então, como é que se torna filho de Deus? Todos aqueles que o receberam, os que creem no seu nome. A estes, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 3,16, bem conhecido também, o 18, pouco menos, mas vamos lá, 3,16. Deus amou o mundo, né, de tal maneira, e esse mundo está se referindo a todas as pessoas. Esse mundo está se referindo àquele pessoal do capítulo 3, do capítulo 3, 23, versículo 23. Todos pecaram, né? Todos pecaram. João 3, desculpa, eu estou falando do João 3,16, né? Aquele todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse todos é o todos daqui, porque Deus amou o mundo. Esse mundo é aquele todos de lá, tá bom? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou Filho único, para que todo aquele... Então você vê que Deus... Agora o texto sai do genérico, ou seja, todos pecaram e Deus amou o mundo, esse geralzão, e vem para o específico, né? Para que todo aquele... E a salvação então ela é individual. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem o versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, olha que interessante, já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, não está dizendo que não será, está dizendo que já está condenado. Ou que será condenado, né? Já está condenado. Por quê? Porque o homem, todos pecaram. E porque todos pecaram, sabem que o pecado é a morte, estão destituídos da glória de Deus, então o homem já está condenado. Interessante perceber aqui outra resposta a uma pergunta muito comum, uma dúvida muito comum, né? Um questionamento muito comum, até de crentes, né? Então quer dizer que Deus manda uns para o céu e manda outros para o inferno? Resposta, não, né? Deus não manda ninguém para o inferno.
O que nós vemos aí é que todos já estão condenados. E por estarem condenados, o salário do pecado é a morte. O inferno é a recompensa justa do pecador. Então, quem vai para o inferno? O homem por conta própria, por ser pecador. Não foi Deus que pecou. Não foi Deus que os fez pecar. Eles pecaram por conta própria. E por conta própria, então, receberão a recompensa justa, que é o inferno. Então, os homens vão para o inferno e isso é justo. O que Deus faz é interferir, né, nesse caminho natural, nesse caminho desgraçado do homem para o inferno. Ele interfere com graça. Ele interfere resgatando alguns dessa perdição. Aqueles que creem em Jesus. Então, eles agora são tirados dessa condição de indo para a morte, e ele vem nos dar vida e nos coloca num novo caminho. Ele nos dá a vida eterna, ele nos dá a salvação. Ele é quem nos busca, ele é quem nos resgata, ele é quem nos dá a vida, porque nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Morto não tem vontade, morto não faz nada. É Deus que tem que vir e interferir no curso, né, dessa correnteza aí que vai desaguar, né, na perdição eterna. Deus vem e resgata alguns de lá. Ok? Quem? Aqueles que creem no seu nome. Quem crê não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, caminhando para a morte eterna. Romanos 10, 9 e 10. Interessante também esse texto. Vamos lá. Romanos 10, versículos 9 e 10. Eu falei de Romanos 3,16, né? Todos pecaram, né? E agora nós vamos para Romanos 9, 10, 9 e 10. A saída para isso, então, a salvação em Cristo Jesus, o que nós devemos fazer para receber a vida eterna? O texto diz assim: porque se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A ideia aqui, né, Paulo está escrevendo para uma audiência romana, né, que é grande parte dela não é formada de gentios, não de judeus. Então, o pensamento ali que impera é o pensamento grego, e por isso que ele fala, né, se você estivesse falando diretamente com um judeu, você só precisaria dizer assim: você precisa crer no seu coração em Jesus, será salvo. Mas no grego, no pensamento grego, ele subdivide o homem, né, em várias partes. Então, Paulo, quando diz assim: se com a tua boca confessar e com o seu coração crer, não é que ele está dizendo que você tem que falar alguma coisa necessariamente para ser salvo, né? O que ele quer dizer ali é que, a partir do momento em que você crê em Jesus, que você crê no Evangelho, isso é algo que vai mudar tanto o seu interior quanto o seu exterior. Aquela pessoa que teve essa convicção de fé na mente e no coração vai expressar isso também com a sua boca. Então, para o grego, no pensamento grego que, né, divide, né, o ser humano assim, em partes, então o grego entenderia melhor isso. Então quer dizer que coração e boca, ou seja, o ser humano como um todo, quando ele é salvo completamente. Isso também tira, né, aquele pensamento de uma filosofia pagã da época, o agnosticismo, que dizia, algumas vertentes do agnosticismo, dizia que aquilo que você faz com o seu corpo não afeta o seu espírito. Já o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não, quando Deus salva por completo. Ele é uma convicção de mente e coração, mas também que se expressa numa ação externa, num comportamento que também é mudado. A sua boca vai confessar isso, a sua vida vai ser mudada e transformada por inteiro. Então importa assim, o que acontece dentro tem que transformar também por fora. Então não me venha com essa de que eu sou crente, mas eu continuo falando a mesma bobagem que eu falava, fazendo a mesma coisa que eu fazia. O importante é que eu acreditei lá no meu coração. Não, se você acreditou de fato, você vai dar fruto. Isso vai ter transformação na sua vida, até nas suas palavras. Isso vai ser mostrado por uma confissão de vida. Essa é a ideia aqui, tá bom? Muito bem. Agora a pergunta, obviamente aqui já tem sido respondida nas entrelinhas, mas é bom ficar bem claro isso. As boas obras levam alguém até Deus? Ou seja, tem algo que o homem possa fazer para cooperar nesse processo de salvação? Ele consegue, por boas obras, adquirir o céu por aquilo que ele faça, por seu mérito próprio? Efésios 2, 8 e 9 é um texto bem especial para responder diretamente isso.
Vamos lá, juntos nesse texto. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, também bem conhecido por muitos, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Presta atenção nisso agora. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, o texto é muito claro, gente. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso, todo esse pacote, a salvação, a fé, não vem de nós. É dom, é um presente de Deus. E não vem de obras. Para quê? Ou por quê? Para que ninguém se glorie. Por quê? A obra da salvação, ela é toda de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, para que ninguém se glorie, as obras ficam claras aqui. Ela não leva, não salva ninguém. Não é por mérito pessoal. É apenas pela graça de Deus por meio da fé. É um presente que Deus dá. Muito bem. Tito capítulo 3, versículo 5. Outro texto que vai atestar essa verdade. Não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, falando a respeito da salvação, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Então, não é por obras de justiça que houvéssemos praticado, mas conforme a misericórdia dele, tá? Por meio do Espírito Santo é que Ele nos lavou e nos salvou dos nossos pecados. Muito bem. Continuando aqui. Então, o que devemos fazer já foi feito? Vamos lá. O que acontece, então, no momento em que nós cremos? Que é a próxima pergunta aqui. Então, você entendeu isso, Deus criou esse entendimento no seu coração, esse desejo, você aceitou Jesus. O que acontece, então, o que a Bíblia diz que acontece no momento em que nós cremos? João capítulo 3, versículo 36 fala sobre isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, quando nós cremos, o texto fala, tem a vida eterna. É uma pergunta interessante, o que significa ter a vida eterna? Né? Porque, vamos falar de eterno, só Deus é eterno. Então, como é que pode, sendo só Deus o eterno, né, a gente ter vida eterna? Então, nós ficamos iguais a Deus? Não é isso que o texto está falando. Né? Só Deus é eterno, é verdade. O que significa ser eterno? Não tem começo nem fim. Nós, como seres humanos, somos infinitos. Nós não temos fim também. Mesmo aquele que vai para o inferno, ele vai perecer eternamente, né, eternidade futura, no inferno. Então ele é infinito. Mas ele teve um início. Toda pessoa, todo ser humano tem um início. O dia em que nasceu, o dia em que foi criado. Não vamos entrar em discussão aqui qual é o momento certo. Alguns vão dizer que é na primeira semana, outros vão dizer que é logo quando o óvulo fecunda, o espermatozoide fecunda o óvulo, outros vão dizer que é quando o coração começa a bater, outros vão dizer que é só quando vem a luz. Não quero entrar no mérito dessa discussão, mas o fato é que nós tivemos um início e nós não teremos fim, nós somos seres infinitos. Mas então o que significa esse negócio de receber a vida eterna? Exatamente o que? Recebemos a vida eterna, passamos a participar da vida eterna de Deus. A vida eterna de Deus em nós. O próprio Deus em nós. A vida eterna em nós. Então, quando o texto diz tem a vida eterna, é que nós passamos a participar da vida de Deus. O apóstolo Paulo descreve muito bem isso. Ele fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, eu passo agora a fazer parte, né, ter em mim o próprio Deus vivendo. Então, a vida eterna em mim. Então, ter a vida eterna é participar da vida de Deus. Ser participante da vida do próprio Deus. Essa é a ideia. Muito bem. João 5:24, outro texto também bem interessante nesse sentido. Diz assim, em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, de novo, verbo presente perfeito, tem a vida eterna. Não é terá, teve, enfim, não deixa dúvida. É agora. Tem para sempre. Tem a vida eterna. Não vai a julgamento, ou seja, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 6,47, o primeiro versículo que eu decorei de salvação na minha vida. E aliás, vocês vão entender por quê, ele é bem curtinho, né? Diz assim, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Fácil de decorar, né? Então esse aí foi o primeiro que eu decorei, porque também era fácil, né? Ainda bem que o meu professor me deu esse aqui, porque eu não era muito bom de decorar.
não sou até hoje, mas esse aqui ficou gravado. Ó. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Facinho, você pode decorar ele agora também, quando você for pregar o Evangelho, João 6:47. É mais fácil, é mais difícil decorar a referência do que decorar o versículo nesse caso aí, né? João 6:47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Quer versículo mais direto do que esse para falar de salvação? Efésios capítulo 1 vai falar de algo importante também, numa realidade espiritual que acontece com a gente no momento em que nós cremos. Vamos ver lá, Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Olha só, diz assim: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O que acontece quando cremos? Somos selados com o Espírito Santo. Essa é a promessa que Jesus fez sendo cumprida, né? Por meio do Espírito Santo, quando ele diz assim: estarei com vocês todos os dias. Como é que ele cumpre isso? Por meio da presença do Espírito Santo de Deus em nós, selando-nos, vindo habitar em nós, tabernacular no crente. O próprio Deus em nós é o selo do Espírito Santo na vida do cristão. Muito bem. E aí uma pergunta, interessante também nesse ponto. Uma vez que eu já tenho essa certeza, eu entendi o que significa ser salvo, entreguei minha vida para Jesus, entendendo que não é por obras, que foi apenas pela fé, graça de Deus na minha vida. Agora estou certo disso, tenho certeza disso. Mas e aí, pastor? Aí os dias vão passando, a vida é difícil, eu piso na bola aqui, piso ali, piso acolá. Será que eu posso perder isso? A pergunta é essa. Pode um cristão perder a sua salvação? Vamos deixar a Bíblia responder, né? E lá no Evangelho de João tem uma ilustração interessante a respeito dessa verdade aí, tá? Que vai responder essa pergunta aí, né? Olha só que belo texto. João capítulo 10, versos 28 até o 30. Estou dando ênfase nesse texto aí, porque é muito interessante, muito importante entender isso. Jesus mesmo está falando aqui esse trecho. Ele vai dizer assim, a partir do 28. Dou-lhes a vida eterna. Olha, presta atenção na ênfase aqui, né? Jamais perecerão. Ou seja, jamais morrerão. E ninguém as arrancará da minha mão. Olha que forte isso. Jesus está dizendo, dou-lhes a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrancará da minha mão. E aí vem o 29, como se não bastasse toda a força do 28, ele diz: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Então vamos imaginar aqui a situação, né? É como se aqui estivesse você, e Jesus está dizendo: você está na minha mão, eu te dou a vida eterna, ninguém pode te arrancar da minha mão. E meu Pai, que é maior do que todos, né? Que deu para mim, e ninguém pode arrancar da mão dele. Ou seja, uma proteção que começa aqui em Cristo e é abrangida também pela vontade, pela mão do Pai, e uma vez dado, ninguém pode arrancar. Esse texto deixa muito bem claro isso. Jamais perecerão. Uma vez dada a vida eterna, ela é para sempre. Tá bom? Obviamente, a figura que eu uso de ilustração para isso é a figura da própria filiação. Se você tem pai e mãe, você não pediu para nascer, mas você nasceu por ação do seu pai e da sua mãe, você veio ao mundo. Muito bem. E aí, mesmo que um belo dia você acorde dizendo que não tem pai, que não quer mais saber do seu pai, falando contra o seu pai, você foge de casa, vai morar longe do pai, enfim, você faça um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que teu pai te ensinou, nunca isso vai mudar o fato de que aquela pessoa ainda continua sendo teu pai. Se você for agora daqui do Brasil, lá para o Japão, e viver o resto da vida lá, mas se pegarem um fio do teu cabelo de lá, fizeram o exame, vão descobrir quem é teu pai aqui, né? Então, uma vez filho, filho para sempre, né? Você não fez nada para se tornar filho, não dependeu de você, assim como também não depende de você, você não pode fazer nada para deixar de ser filho do teu pai, tá bom? Então, você percebe isso aí é muito, essa ilustração é muito forte, né? Muito boa também para a questão da realidade espiritual.
Você não fez nada para merecer a salvação. Foi uma ação do Pai, foi uma obra do Pai. A salvação é por obra? É a obra de Cristo na cruz, por você. Então, não é mérito seu. Você não ganhou a salvação porque merecia. Você ganhou porque Deus resolveu, decidiu te amar. Ele te escolheu. Então, quando Deus fez isso, você estava morto. Ele te deu vida. Então, não dependeu de você em nada. A glória é toda dele. Da mesma forma, uma vez salvo, uma vez tornando-se filho, também você não pode fazer nada para deixar de ser filho. Por quê? Porque toda a salvação é toda de Deus. Pertence a Ele. Né? Uma vez dada a salvação, jamais perecerá. Você está na mão de Cristo. O Pai também guarda todo mundo na sua mão. Ninguém pode arrancar da mão, nem de Jesus, muito menos do Deus Pai. E Jesus está dizendo isso aqui muito claramente em João, capítulo 10, versos 28 a 30. Ele diz, eu e o Pai, no versículo 30, somos um. Então, Cristo, mão de Deus, uma só mão, dela ninguém pode retirar, ninguém pode arrancar. Efésios capítulo 4, versículo 30, também falando da presença do Espírito Santo ali, né? Olha só que interessante, Efésios 4, 30, vai falar assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então já há uma promessa de selo para o dia da redenção. Então já está selado. O Espírito Santo não é igual ao Espírito demoníaco. O Espírito demoníaco ele entra e sai. O Espírito Santo, uma vez que entrou, não sai mais. Né? Ele é permanente. Então ele já está ali. Uma vez com o Espírito Santo, já está reservado, selado para o dia da redenção. Então isso é prova de que uma vez salvo, salvo para sempre. Hebreus 7, 25, também mais um texto. O bom de aula assim é que a gente pode ler todos os versículos para se prender tanto ao tempo, né? Dá para ler todos, na aula é muito corrido, às vezes não dá para ler tudo. Bom, 7, 25. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. De novo, portanto, também pode salvar perfeitamente. Essa ideia de perfeitamente é uma salvação que não tem volta, né? Os que por meio dele se chegam a Deus, pois vivem sempre para interceder por eles. Muito bem, então não pode perder a salvação. E para terminar aqui, só para entender o que acontece quando uma pessoa se afasta, essa talvez é uma dúvida, né? Que a pessoa fala assim, mas e se a pessoa então vive, se converteu, mas aí depois volta para o pecado, volta para o mundo, né? E aí se afasta de Deus, como é que fica isso? Ainda assim está salvo? Gente, uma vez salvo, salvo para sempre. O que nós temos que questionar aqui, que a Bíblia fala, ela compara o cristão a uma árvore que está arraigada num bom solo e vai produzir, vai dar fruto e muito fruto. O que nós podemos questionar aqui é se em algum momento essa pessoa de fato ela se converteu, se em algum momento de fato ela entregou sua vida para Jesus, ela teve convicção de salvação. Mas a parábola aqui do filho pródigo é uma ótima parábola para explicar um pouco essa questão. Vocês conhecem bem a história do filho pródigo, se não conhecem podem dar uma lida ali em Lucas capítulo 15, verso 11 a 31. Esse filho, chega um momento da vida, com o pai ainda vivo, ele pede parte da herança dele, a parte dele, era como se estivesse dizendo assim para o pai, para mim o senhor morreu, quando pede herança para o pai ainda vivo, é uma insulta muito grande, mas o pai mesmo assim concede a parte dele, ele vai embora. Ou seja, mesmo ele tendo dito, em outras palavras, para mim o senhor morreu, ele continuava sendo filho. Tanto é que o nome da parábola é filho pródigo, ele nunca vai deixar de ser filho. Ele sai ali, vai gastar todo aquele dinheiro, e o texto vai dizer lá na frente que ele gasta tudo aquilo, chega a um ponto que ele tem que comer comida, ração de porco, e aí ele cai em si e fala, puxa, o que eu fui fazer? Eu tinha tudo do bom e do melhor, estava lá com meu pai e tudo, eu quero voltar. Eu vou voltar, estou arrependido, então eu vou voltar e vou pedir perdão para meu pai, vou pedir que ele me conceda pelo menos trabalhar como um servo lá, né? E aí ele faz isso, ele volta arrependido, e aí quando o pai o vê, ele fala, perdão meu pai, eu pequei, né? E eu quero, não sou digno de ser tratado como um filho, quero ser tratado como um escravo. E o pai fala, que é isso meu filho, você estava perdido, mas agora você foi
encontrado de volta. E o pai restaura o filho àquela posição, dá uma festa para ele, aí diz que o irmão vendo isso ficou com ciúme, e aí o pai fala, mas ele estava morto, agora ele reviveu, você deveria estar feliz com isso, né? Porque você também está do meu lado aqui, sempre tudo foi seu também. Enfim, essa parábola do filho pródigo tem algumas lições para nós quanto a esse ponto aí, do que acontece quando uma pessoa se afasta. Ela perde galardões e recompensas eternas. O filho pródigo, quando se afastou do pai, ele perdeu todo aquele ambiente de bênção que cercava ali, né, a sua pessoa, né, que estava à volta da casa do pai, da mesa do pai. Ele perdeu todo esse conforto, todas essas recompensas que ele teria. Ele pegou sua parte e foi embora. E aí, no momento em que ele gasta tudo aquilo, ele perde esse privilégio de estar perto do pai e ter as bênçãos que envolviam estar na casa do pai. Então ele perde isso, assim como um cristão que se afasta, perde as bênçãos da comunhão, perde as bênçãos da intimidade com o pai. Claro que o pai não vai estar abençoando e vai estar galardoando um filho que se afastou. Ele está longe, o filho que decidiu se afastar. Então ele vai perder bênção pelo fato de ele ter decidido se afastar do pai, né? E tem gente que mesmo aqui na igreja física, no prédio, né, congregando, pode estar longe do pai e perdendo bênção, mesmo participando dos cultos ou de outras atividades, porque está longe da pessoa, da intimidade com o pai. E, consequentemente, ele perde não a salvação, mas os benefícios da salvação, que são o quê? Perde a paz, perde a alegria, perde a realização em Deus, em Cristo, a realização como cristão e outras coisas mais que estão atreladas aos benefícios de ser salvo, de ser um cristão, de estar em comunhão com Deus e com a igreja. E, especialmente aqui, isso também, né, é algo que é entendido como bênção, né? Porque Deus só disciplina quem Ele ama, mas Ele recebe disciplina, né? Recebe as palmadas, as chineladas, né? E isso pode chegar, inclusive, a ser até a morte. A morte pode ser uma disciplina de Deus para quem está afastado, né? Quantos nós não conhecemos aí que se afastaram dos caminhos de Deus e a vida foi ceifada aí prematuramente? Por quê? Porque se colocou em caminhos perigosos, né? Caminhos que de fato não agradavam a Deus, e Deus, por amor, por misericórdia, resolveu dizer para a pessoa o seguinte: olha, a melhor maneira de você me glorificar na terra agora é morrendo, né? Porque aí você para com essa vida pecaminosa. Então, aqui olha que interessante esse texto que eu acabei de citar sobre a disciplina de Deus para aqueles a quem Ele ama. Capítulo 12 de Hebreus, do 9 ao 13. Diz assim: além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles, os nossos pais humanos, nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, né? E aí eu posso dizer de experiência própria, perdi meu pai há pouco tempo, e eu lembro de tantas vezes que eu fui disciplinado por ele, só que isso durou até um tempo também, quando eu era criança, né? Adolescente ali. Depois que você fica adulto, né? Já não tem mais como seu pai ficar te disciplinando ali, né? Então isso foi por pouco tempo. Depois que eu constituí minha família, então ainda muito menos, né? Aí agora vai fazer a sua vida, né? Meu pai me dava conselho, mas não me disciplinava mais. Eu não estava mais debaixo, né, da sua tutela nesse sentido, não estava mais obedecer, mas sim honrar, como eu preciso honrar meu pai até agora, depois de morto. Mas olha só, então isso foi por pouco tempo a disciplina deles. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade, ou seja, para parecermos mais com Ele. É por isso que Ele nos disciplina. Quando meu pai me disciplinava, porque eu fazia alguma coisa que ele entendia que não era certo, não era correto, não era aquilo que era por direito, que era aquilo que ele entendia ser o correto. Por isso ele disciplinava. Então Deus faz a mesma coisa, para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento um motivo de alegria. É verdade, na hora você acha que aquilo ali, né, não é para o seu bem, mas parece ser motivo de tristeza. E é fato, ficamos tristes quando somos disciplinados. Deus, porém, produz um fruto pacífico de justiça, nos quer por ela. Deixa eu ler de novo. Deus, porém, produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela tem sido exercitados. Então, o que esse texto está dizendo? Que, num primeiro momento, quando a gente é disciplinado, fala assim: mas Deus não me ama, né? Deus não está do meu lado, né? Vamos dizer assim. Mas a ideia que o texto está dizendo é o seguinte: pode parecer, no primeiro momento, ruim, mas Deus
usa aquilo para que aquilo produza um fruto em nós, né? Naquelas que estão sendo exercitadas por ela. Tá bom? 1 Coríntios 11, 32. 1 Coríntios 11, 32, isso. Estamos terminando já essa aula de hoje. Vamos juntos lá. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, quando Deus nos disciplina, essa correção é para o nosso bem. Para quê? Para não sermos julgados com o mundo, porque nós não somos do mundo. Nós somos filhos de Deus, não somos deste mundo. Então, Deus nos disciplina aqui para não sermos julgados com o mundo. O mundo vai ter uma disciplina um dia. Um dia Deus vai bater o martelo para esse mundo, porque alguns vão falar, mas o cristão, toda hora Deus está disciplinando. O mundo faz o que quer e não acontece nada. Não, Deus é o nosso Pai. E um dia Ele vai tratar com o mundo, a condenação final. E aí não vai ter volta, não vai ter choro, não vai ter arrependimento que faça voltar. Uma vez condenado para sempre. Finalmente aqui, o que acontece quando uma pessoa se afasta? Recebe a disciplina, né? Perde o benefício, perde o galardão e vai colher o fruto daquilo que plantou. Tá? É óbvio, Deus ele é o nosso Pai, Ele nos ama, mas a palavra de Deus diz aquilo que você semear, você vai colher. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 9. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 9. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, ou de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Ora, isso é uma lei natural, o que você planta, você colhe. E Deus, Ele é justo, ok? Então Ele nos disciplina e Ele permite que venha sobre nós, muitas vezes, né, naturalmente, o resultado daquilo que nós procuramos. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, problema de saúde, o camarada chega lá e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo, né, esse problema comigo, Senhor, porque permitiste que eu tivesse essa pedra no rim? A resposta é, porque você não se cuidou, porque você não toma água, porque você não toma certos cuidados, aí o seu corpo vai, né, produzir essas pedras. Então, se você estiver se cuidando, é uma questão lógica. Então, agora tudo bem, você vai orar, vai pedir misericórdia de Deus, mas qual é a resposta para a sua oração? Tenha mais vergonha na cara. Vai tomar alguns cuidados de saúde. Então, você plantou, você colheu. O cara está lá orando, pedindo a Deus, por que eu estou passando essa dor, essa tribulação toda com a minha saúde e tal, né? Eu estou com um problema sério no pulmão, mas fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira. Agora o cara está orando, pedindo misericórdia para Deus, mas ele que plantou, ele está colhendo, né? Então, não adianta depois querer, né, que as coisas se transformem de um dia para o outro, tá bom? Então, aquilo que você plantou, você vai colher. Quinto, como eu falei, ele pode vir a ser levado pelo Senhor. É uma disciplina de Deus também. Isso pode acontecer em casos aqui onde Deus vai acabar tirando a própria vida da pessoa, né? Como consequência de se afastar dos seus caminhos, se afastar da pessoa, da comunhão com Deus. 1 Coríntios 11, 30 é um relato disso também, quando no contexto ali daquele texto que fala da ceia, né? 1 Coríntios 11, que começa ali no versículo 23, ele vai falando daquele problema de desunião da igreja, né? De divisão e tal, né? E ele vai exortar a igreja quanto a isso, para tomar a ceia do Senhor de maneira digna. E quando chega no versículo 30, né? Quando ele está falando de pessoas que comiam e bebiam indignamente, ele fala, por essa causa há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Deus disciplinou pessoas, tirando a vida delas, porque elas estavam procedendo no meio do corpo de Cristo de maneira indigna, né? Não honrando a Deus com as suas vidas. E aqui é um caso bem grave também, 1 Coríntios 5,
aquele texto forte que Paulo fala para entregar o camarada a Satanás, né? E o que estava acontecendo ali na igreja nesse momento? De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a própria mulher do seu pai, ou seja, com a madrasta. E estáis cheios de arrogância. Não devis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Então Paulo está alertando para um pecado gravíssimo no meio da igreja, de um homem mantendo relação com a madrasta, e a igreja ainda achando que estava tudo bem. Paulo fala, vocês deveriam ter mandado ficar embora, expulsado do meio. E aí ele diz, embora ausente, né, fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem fez isso como se estivesse presente. E aí ele vai dar a dica, quando vos reunires em nome de nosso Senhor Jesus, versículo 4, e eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus, versículo 5, entreguem esse homem a Satanás, para quê? Para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse versículo 5 é bem intrigante, bem interessante, porque ele chama a igreja, convoca a igreja para pegar esse camarada que estava em rebeldia, provavelmente um camarada cristão. Por que cristão, pastor? O cara que faz um negócio desse ainda é cristão e vai para o céu? Olha só o que diz o versículo 5. Ele é entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Ou seja, se o espírito seria salvo, esse cara era crente. Mas estava com uma vida tão desregrada, cometendo atos assim tão absurdos, que a disciplina vem sobre ele. De que maneira? Entrega para Satanás. Satanás, a coisa que ele mais quer, né, é que isso aconteça. Porque quando um crente é entregue nas mãos dele dessa forma, o que ele vai fazer? Ele veio para roubar, matar e destruir. Então esse cara seria entregue a Satanás para quê? Para que a carne dele fosse destruída, mas o espírito preservado, né, salvo no dia do juízo. Então é isso que pode acontecer quando alguém se afasta de Deus. Em últimas consequências aqui, né, não perder a salvação, mas perder a vida, perder as bênçãos, perder, né, os galardões, enfim, colher aquilo que plantou. Lembre-se, suas obras serão julgadas pelo Senhor. Isso deve ficar muito bem claro aqui nesse texto final, 1 Coríntios 3, 11 a 15. Nós vamos encerrar esse tempo aqui lendo esse versículo. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, fogo ou palha, e a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelado pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém constituiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Então Deus vai julgar cada uma das nossas obras, né? E isso é importante a gente lembrar, ok? Então fica aqui esse tempo, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem me procurar no WhatsApp, no grupo, tá bom? Ou pessoalmente mesmo, tá bom? E tirar essas dúvidas aí comigo. Bom, Deus abençoe e um bom dia para todos.